Quem não usa IA no setor de compras vai à falência. Isso já não é novidade nenhuma. O fato é que várias empresas ainda não estão fazendo uso de IA em compras e não estão obtendo com isso os resultados que ela pode trazer para o teu departamento. Diversos desafios surgem no dia a dia de compras e a IA tem um potencial muito grande para solucionar esses desafios. Tanto no que diz respeito à redução de custos, a melhores oportunidades com novos fornecedores, a de fato garantir se a qualidade das entregas estão acontecendo de acordo, né, com o que o departamento espera. Mas a grande diferença aqui é que tudo isso pode ser feito, né, no estalar dos dedos, porque ela faz uso de uma vasta quantidade de dados e isso permite que ela possa trazer, claro, dados e insights muito melhores do que nós poderíamos trazer no dia a dia. Olá, eu sou Wellington Moscon, cofundador da GoEpic, uma plataforma de gestão de processos direcionado para compras, muito poderosa, que possui todos os recursos que o departamento de compras precisa, aliados ao poder da IA generativa. Quer saber um pouquinho mais do que você vai encontrar nesse vídeo? Hoje eu vou contar tudo que eu aprendi com IA generativa focado no departamento de compras, quais são os ganhos, de que forma você pode implementar, quais os principais erros ou os erros mais comuns durante a implementação, claro, cases e o passo a passo para que você seja bem sucedido na sua jornada de utilização de IA para o departamento de compras. O que é IA aplicada ao departamento de compras? O fato é que plataformas de gestão de processos ou plataformas direcionadas para o departamento de compras e sourcing e vários outros is, como eu costumo dizer, se estiverem baseadas, se tiverem um pilar forte de IA, né, para direcionar o dia a dia de compras, para auxiliar os compradores no dia a dia, elas trazem um ganho imenso. Por quê? Porque a IA tem a capacidade, né, de acessar uma gama gigante de dados. Dados relacionados desde a requisição, né, do teu processo, até dados envolvendo outros departamentos, envolvendo integração de sistemas, automatizar, por exemplo, o recepcionamento de um boletim, né, de medição, e ao final dessa automatização eu ter de fato dados que dizem respeito à qualidade, né, do serviço que vem sendo prestado pelo meu fornecedor, ou trazem insights, né, me direcionando para eu entender se o valor que ele está me cobrando nesse momento, né, os dados que ele imputou ali relacionados a HH, será que condizem com todo o histórico, né, de evolução dessa minha parceria com esse fornecedor, com o histórico de contratações realizadas no passado? Então a IA ela pode sim ser um grande aliado e ela faz uso de uma inteligência que é uma inteligência que ela tem a condição de aprender, né? Quanto mais dados são imputados, quanto maior, né, é o histórico de dados ali disponibilizado para a IA, ela consegue aprender e, claro, trazer resultados melhores, muitas vezes para uma mesma pergunta. Então a IA sim, ela passa a ser fundamental no dia a dia do departamento de compras que quer aumentar a sua produtividade, reduzir custos, melhorar a comunicação e por aí vai. Erros comuns no uso de IA generativa no dia a dia. E aqui não se limita, tá, pessoal, para o departamento de compras. Aqui a gente está falando da operação como um todo da sua empresa. Um dos erros principais é você utilizar uma plataforma ou um chat que esteja aberto para a internet. Isso faz com que esses dados fiquem disponibilizados para toda a internet. Se você usar, por exemplo, o ChatGPT com dados da empresa, com contratos reais, né, com dados de um fornecedor reais, esses dados eles passam a fazer parte da base de inteligência, né, ou a base que é consultada pela IA para poder prover melhores informações. E pode ser que você tome, né, aí uma surpresa desagradável no futuro de alguém fazer algum tipo de pergunta e aparecer dados, né, relacionados à sua empresa disponíveis, né, dados sigilosos, inclusive, disponíveis na internet. Então não cometa esse erro. Uma forma de evitar esse erro, inclusive, é fazendo, né, contratação de plataformas específicas de gestão de processos. E aqui, claro, né, a minha experiência enorme é com a própria GoEpic, no que a gente vem fazendo e entregando para o mercado. E aí você tem uma garantia de que esses dados não vão vazar e não vão ser disponibilizados, né, para a internet como um todo. O segundo erro comum é acreditar que a IA pode substituir os profissionais, sejam eles de compras ou não, quando na verdade o papel principal da IA é garantir que esses mesmos profissionais tenham acesso a dados de maneira mais facilitada, de maneira melhor estruturada, né, ou dados com insights para que uma tomada de decisão mais assertiva aconteça no dia a dia desse departamento que já tem muitas demandas, né, principalmente quando a gente fala de compras.
Então, eu ter alguém ali que sirva como um consultor, um tutor, um mentor, e que tenha acesso a dados, né, de maneira em grande escala, numa proporção que eu, como comprador, dado as limitações que eu tenho, né, de carga horária ou de disponibilidade de tempo, não teria condição de fazer uma análise tão profunda. Então ela entra com esse poder muito grande, né? É mais um dos superpoderes aí da IA para o departamento de compras. Outro dos erros comuns, quando a gente fala de IA generativa, é a gente minimizar ou não ter ideia da abrangência, né, do que a IA pode fazer pelo meu departamento. Então a gente acaba não tendo uma ideia muito abrangente desse poder, né, do que de fato ela pode fazer pelo meu time. Por quê? Porque por ser algo muito novo, né, a nível de tecnologia, ou por ter sido disponibilizado há pouco tempo, acaba que os próprios profissionais não sabem exatamente, né, quais perguntas fazer para a IA e se de fato essas perguntas, né, vão ser respondidas de maneira adequada, de maneira estruturada, com dados, né, que sejam factíveis e que estejam de acordo com a operação da própria empresa. Então, esse é um erro comum, a gente minimizar o poder dela de uso no dia a dia. E daqui a pouco eu vou trazer alguns exemplos para vocês verem que tem muita coisa que pode estar fugindo do radar, né, de compras no dia a dia e que provavelmente tem muito dinheiro na mesa, né, quando a gente fala de negociação, renegociação inclusive, e às vezes até, né, de trocar um fornecedor por algum outro que seja mais vantajoso para a sua operação. Outro erro comum é acreditar que por ser uma inteligência artificial, ela vai entender qualquer tipo de pergunta que é feita. E, na verdade, a qualidade da resposta está muito mais relacionada até à pergunta, né, do que aos dados. Os dados eles são fundamentais para que a resposta tenha uma acurácia grande, né, e sejam factíveis, né, sejam verídicas. Ou seja, eu quero realizar passos, né, dentro do meu dia a dia, da minha operação, com base em dados que estejam bem estruturados. Mas o grande ponto da IA que passa muitas vezes despercebido, pessoal, é o fato da pergunta. A forma como eu estruturo a minha pergunta. E não precisa, né, ser um especialista em IA para entender isso, porque no nosso próprio dia a dia a gente acaba complicando a nossa comunicação. Por quê? Porque as perguntas não são adequadas. E a IA tem uma vantagem muito grande, porque ela entende o contexto e tem até algoritmos que entendem o sentimento de quem está fazendo a pergunta. Você tem facilidade para entender o sentimento, né, uma empatia aguçada para entender o que você está transmitindo na hora que você está fazendo uma pergunta, né? Se de alguma forma você está sendo muito brusco, ou se você está, né, talvez sendo muito intrusivo na forma como você faz as perguntas no dia a dia. Eu não. Então a IA me ajuda muito nesse sentido. E justamente por isso, pelo fato dela entender esses contextos, inclusive a nível de emoção, ela consegue, né, trazer uma resposta mais adequada de acordo com uma pergunta bem estruturada. E o outro erro comum, que na verdade é uma reclamação muito grande, né, quando a gente fala do departamento de compras, está relacionado à comunicação entre fornecedor, né, ou seja, seria um cliente externo do departamento ali de compras, e os próprios clientes internos. A IA ela facilita demais essa comunicação. Por quê? Porque ela permite que algumas atividades, inclusive de resposta, sejam automatizadas. Alguns dados sejam acessados diretamente pelo cliente interno e externo, né? Nesse caso, o externo sendo o fornecedor. Isso faz com que o time de compras tenha um ganho gigante, né, no que diz respeito à redução de tempo em tarefas, sanando dúvidas, né, que muitas vezes o próprio usuário, né, poderia consultar algum tipo de documento, né, ou alguma base ali para poder resolver, mas que acaba, né, ficando no pé do time de compras ali no dia a dia. Por quê? Porque é mais fácil, né? Ao invés de eu entrar em um sistema, eu vou usar a linguagem natural, que eu estou acostumado no meu dia a dia, e vou lá e pergunto direto para alguém de compras. E aí eu gero um gargalo gigante em compras. Então a IA entra justamente para fazer esse meio de campo, para funcionar, quase que blindar o time de compras ali. E aí essas pessoas passam a fazer essas perguntas também por linguagem natural, né, que é o caso da IA generativa, e obtém respostas mais rápidas, com base em dados específicos. Eu posso limitar, inclusive, o acesso, né, de algumas pessoas a dados específicos e a respostas que eu acho que não estão relacionadas ao perfil de acesso, né, que elas deveriam ter. E além de garantir que essas respostas sejam dadas em tempo real, tiro o gargalo do departamento de compras e garanto que essa pessoa tenha o perfil e nível de acesso necessário para poder obter aquela resposta.
Não preciso nem dizer, né? Aqui a gente está falando, é o melhor dos 3 mundos, né? Em um lugar só. E agora, pessoal, já faz sentido a gente falar dessas vantagens, né? De quais são vantagens reais para o departamento de compras no dia a dia. Citei algumas ali nos erros comuns, né? À medida que eu fui explicando para vocês quais os erros comuns, eu já fui mostrando qual a vantagem, né, de utilizar a IA para sanar, né, algumas coisas ali no departamento de compras, né? Como isso pode, de fato, trazer vantagens, né, e maior competitividade para o time de compras. O fato é que a IA, os benefícios dela não param só por aí. Então a gente pode falar aqui de fato, redução de custos, melhoria na comunicação, eu garantir a rastreabilidade do meu processo, da minha operação de ponta a ponta. Então aí eu tenho fluidez. Com fluidez eu reduzo, né, o tempo da minha operação. Então se tenho contratações que são mais críticas, eu posso garantir essa comunicação, né, de maneira mais automatizada com fornecedores, enviar cotações de maneira automatizada, garantir uma resposta disso. Por quê? Porque eu posso, inclusive, deixar programado quantas vezes eu quero que a IA entre em contato com esse fornecedor até obter uma resposta. Por exemplo, no caso de um mapa de cotação, né, onde eu posso justamente garantir o recepcionamento das cotações de diferentes fornecedores, em paralelo eu vou gerando, né, de maneira dinâmica essa cotação, esse mapa de cotação, com os dados que eu vou solicitar para a IA. E claro, tem uma análise, né, inclusive com geração de insights, para que eu possa decidir qual é o melhor fornecedor, com base em qualidade, tempo de entrega, custo, né, e vários outros parâmetros que eu posso incluir nessa análise, inclusive. Ou seja, no que diz respeito a vantagens, a gente está falando de uma gama muito grande, que não diz respeito só à operação, mas diz respeito também a tornar a sua empresa, né, mais competitiva e a sua negociação mais vantajosa, né, para a organização. E agora, pessoal, vamos ao passo a passo de implementação da IA generativa na operação de compras. O grande ponto aqui é garantir que você tenha acesso aos dados. A gente falou antes, né, de garantir uma forma de acesso aos dados e de uso desses dados que não expõe a sua empresa na internet. Então, se a gente fosse falar do melhor dos mundos, de fato que a sua empresa faça a contratação de uma ferramenta de sourcing, né, ou uma ferramenta como a GoEpic, por exemplo, que traz, né, todos os conceitos de sourcing e procurement dentro de um mesmo lugar, uma ferramenta all-in-one, e que permita a integração com múltiplos sistemas. Aí, é claro, metade da batalha já está vencida. Por quê? Porque é uma ferramenta preparada para isso, né, para otimizar os recursos de IA generativa e garantir rastreabilidade, visibilidade, né, no dia a dia ali de compras. Se não for o caso, você vai ter alguns passos adicionais, que é de fato garantir que o seu processo esteja bem estruturado, garantir que os dados, né, que são enviados hoje por e-mail, ou através de planilha, ou PDF, né, quando a gente fala de mapas de cotações, propostas comerciais, eles de alguma forma vão ter que alimentar uma base. Essa base vai ter que ser criada, né, pela TI ou por alguém do seu time. Aí entra as etapas, né, que já não são tão fáceis e tão simples de serem executadas, porque vai depender de um conhecimento técnico inicial, para que daí sim você consiga, no ambiente interno da sua empresa, disponibilizar, né, um chat. E aí você pode pensar em, se for só esse o caso, né, pensar em Copilot ou pensar no próprio ChatGPT, né, para daí fazer a integração, né, com múltiplos sistemas ainda por cima e aí sim ter acesso a esses dados. Então o passo a passo ele não foge muito disso. É claro que você tem que garantir a qualidade desses dados e, no final das contas, garantir que esses dados estejam disponíveis para ser acessados pelo ChatGPT. Por isso eu mencionei, né, se você traz uma plataforma que já tenha cuidado disso, que ela forneça integração rápida com sistemas, RPA, né, para automação de atividades que são repetitivas, permita a personalização de fluxos através de no-code, né, ou de workflows ali de compras via BPMN, por exemplo, aí sim a gente está falando de algo que é estruturado do início ao fim, porque desde a etapa de recepcionamento, né, de um BM, né, de um boletim de medição, ou de uma proposta comercial, ou iniciando através da requisição, né, de compras, eu vou garantir que todos esses dados estejam indo para o lugar certo, alimentando o meu RP ou outros sistemas adicionais, só que centralizando esses dados, né, na plataforma GoEpic, para que o meu time não tenha que acessar 1, 2, 3, 4, 5 sistemas e obter a resposta que precisa. Então, aí sim eu estou falando de uma IA poderosa e centralizada, né? Então eu consigo centralizar, inclusive, como canal de comunicação essa IA. E pessoal, no que diz respeito a cases, aí nós temos inúmeros exemplos hoje, né, de como empresas distintas vêm aplicando, né,
E aí eu vou trazer, claro, cases mais específicos da plataforma da GoEpic, né, que é onde a gente, de fato, consegue comprovar e consigo trazer, inclusive, o testemunho, né, dos próprios clientes ali no dia a dia. Então, a gente tem clientes da GoEpic utilizando, né, o poder da IA para garantir que o meu fornecedor me mandou agora como proposta esteja alinhado ao histórico do que ele vinha me cobrando, né? O que eu quero dizer com isso? Evitar que, de alguma forma, meu fornecedor, por algum motivo que não se explica nem pelo mercado, né, ou nem por uma sazonalidade específica, e a IA vai trazer esses dados, né, de mercado, vai trazer esses dados de sazonalidade, né, para embasar a resposta dela. Então, garantir que, com base nisso, né, se não existe nada relacionado a mercado ou sazonalidade, esses dados deveriam se manter, né, ou com algum tipo de correção anual, né, mas no máximo isso. Então ela vai identificar se existe uma discrepância muito grande nas propostas, e essa é uma sacada muito boa. Porque além disso, além de identificar essa discrepância, então, poxa, é um serviço que eu contratei em janeiro. Vamos dizer que seja um serviço de manutenção, tá? Só para a gente poder simplificar o exemplo. Foi me cobrado por HH e foi colocado um número de pessoas específica para fazer esse trabalho. E agora, né, 6 meses depois, esse mesmo fornecedor, prestando o mesmo serviço, ele vai me dizer que vai precisar de 3 pessoas e o HH mudou, né? Ou seja, eu tenho uma discrepância já. Só no número de colaboradores ali, a IA já ia detectar isso, né? Que aumentou o número de colaboradores para fazer, de prestadores, né, de serviço para fazer o mesmo serviço. E, poxa, ainda tem um dado adicional ali, que é aumento do valor da hora de HH. Poxa, aumentou o valor da hora e aumentou o número de colaboradores? A IA vai falar, poxa, acho que tem alguma coisinha errada, né, nessa análise aqui. E ela vai vai gerar esse insight para você. E no momento, né, até de você dar o aceite, né, nesse boletim ou essa proposta, aí depende de qual fluxo a gente estiver falando de compras, mas vamos imaginar que é o de boletim. Então, no momento que eu for dar o aceite, né, desse boletim, ela já vai trazer esses insights. Eu posso automatizar ainda mais, se ela vê discrepância, ela já reprova. Mas, no caso dos nossos clientes, eles acabam, né, solicitando só o insight, e aí com base nesse insight eles vão tomar, né, a ação necessária ali para ou barrar o envio desse boletim ou pedir para o fornecedor uma explicação. Só que quando ele for dar essa explicação, você vai ter um embasamento já de mercado e sazonalidade, né? Então, de fato, você vai estar preparado, ou vai ter informações adicionais, né, para poder fazer uma negociação que é de fato justa, tanto para sua empresa quanto para o fornecedor. Nesse fluxo que eu falei de boletim de medição, poderia ter uma tecnologia adicional ainda que a GoEpic proporciona, que é o OCR. O OCR serve para quê? Para extrair dados, né, de documentos. Então, se o fornecedor já enviou um boletim de medição, a própria inteligência da GoEpic extrairia esses dados do boletim de medição, aí enviaria para a IA, faz a análise desses dados, e com base nessa análise que eu fiz desses dados, eu já consigo trazer, né, esse insight e essa informação adicional ali para tomada de decisão. O que eu quero dizer com isso, pessoal, é que esses benefícios da IA não estão relacionados só à parte do chat, né? Está relacionado ao fluxo como um todo, está relacionado a, de fato, identificar gargalos na minha operação, a eu prover a melhor informação para o meu time, né, para os compradores, no momento em que eles precisam. Então, de maneira geral, é assim que as empresas vêm utilizando, né, a IA. Esses são os cases. E aí, claro, a gente fica à disposição de vocês, tá, através do nosso site, para vocês agendarem, né, uma reunião com a GoEpic, e aí eu posso entrar nos detalhes de cada um desses cases. A gente está falando de alguns ganhos ali na casa de milhões, né? 12 milhões em um cliente específico, 25 milhões em outro. Então, tem muito dinheiro na mesa. Tá? E vocês precisam entender como esses ganhos vêm acontecendo, porque eles são facilmente replicáveis para outras empresas. E, pessoal, a conclusão, né, do nosso podcast de hoje, eu não vou nem prolongar, tá? A conclusão do podcast de hoje é que se você está fora dessa onda, você está perdendo dinheiro, você está perdendo oportunidade. Pior ainda, você está fazendo com que a sua empresa, né, se essa iniciativa não está partindo da sua organização, ela deveria partir de você. E se você não tem essa iniciativa para fazer isso, você está fazendo com que a sua empresa, né, deixe de ser competitiva, que as negociações deixem de ser vantajosas. E isso é algo que não vai acontecer, né, não é futuro. Já está acontecendo, você já está perdendo dinheiro. A tua empresa já está deixando de ser competitiva. E fica aí o meu agradecimento final para você que nos acompanhou até aqui. Fica ligado, né, tem muito mais por vir. Agora a GoEpic vai começar a trazer, de fato, né, vídeos específicos mostrando
o uso da AI ela sendo aplicada no dia a dia, né, da operação dessas empresas, inclusive. E aí você não pode ficar de fora, né, não pode perder. Acompanhe a gente pelo blog, acompanhe, se inscrevam em nossas newsletters para receber esses novos vídeos. E fica ligado, né, no YouTube e nos vários canais aí que a gente vem compartilhando esse conhecimento e essas informações com vocês. Muito obrigado e até breve.